Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o BTCI11, uma boa opção aí de fundo imobiliário de papel de base 10 para se investir. Vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu na semana passada, na última segunda-feira, dia 30/12 de 2024, e vem aqui nos atualizando sobre como o fundo se desempenhou durante o mês de novembro para o mês de dezembro de 2024. Então vamos analisar se ainda vale a pena investir no BTCI11, vamos ver como é que está a situação dele atualmente e quais as projeções para esse ano de 2025. Será que os rendimentos também vão subir do BTCI11? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante, leia os relatórios gerenciais para que você obtenha o conhecimento correto e possa assim fazer um bom investimento, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. No momento que eu gravo esse vídeo, pessoal, na manhã de hoje, o BTCI11 está sendo negociado aqui a R$ 8,80. Aqui no gráfico podemos ver que sua cotação caiu bastante nessas últimas semanas, assim como vários outros fundos imobiliários de modo geral caiu a sua cotação. Se pegarmos aqui, podemos notar que ele iniciou o ano de 2024 custando aqui aproximadamente na casa dos R$ 10, permaneceu aqui nessa faixa. Aí a partir aqui do mês 10 ele começou a cair, atingiu a sua mínima aqui no último dia 19/12, a R$ 7,82, então um preço realmente muito bom. E de lá para cá ele vem aqui subindo seu preço de cotação, atingindo agora R$ 8,80 no dia 2/1 de 2025. Então mostra que o fundo tem se recuperado aí com respeito ao seu preço de cotação. Voltando aqui, podemos notar que o BTCI11 ele está com dividend yield, no caso uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de 12,75% e seu P sobre VP está de 0,87. Então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial. E o fundo também conta com uma boa liquidez média diária, então você não tem dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário. Podemos notar que o fundo tem um pouco mais de 178 mil cotistas, seu valor patrimonial seria aqui os R$ 10,03. Então o fundo ele tem um potencial de voltar para esse preço aqui, que seria o seu valor patrimonial. Além disso, seu último rendimento foi aqui de 9 centavos por cada cota. Deixa eu só observar se foi realmente esse valor. Então o valor foi aqui de 9 centavos,1 por cada cota. Esse é o segundo pagamento nesse valor que o BTCI11 tem feito. E voltando aqui, podemos ver que ele tem um patrimônio de 998 milhões de reais, então quase R$ 1 bilhão. Descendo aqui novamente para seus rendimentos, podemos notar que o fundo, apesar de ser um fundo de papel, ele tem uma estabilidade com respeito aos seus rendimentos. E isso daqui eu acho bastante interessante. Então ele iniciou o ano pagando exatamente próximo ali de 9 centavos por cada cota. Como vocês podem ver aqui, deixa eu descer um pouquinho, ele começou a R$ 9,02, chegou a subir aqui até R$ 9,04 por cada cota e agora está nesse patamar aqui próximo de 9 centavos por cada cota. E existe sim a possibilidade do fundo ele voltar a subir seus rendimentos, já que seu principal investimento são os CRIs que estão indexados tanto ao índice IPCA como ao índice CDI. Então o fundo ele tem sim capacidade de voltar a pagar aqui 11 centavos por cada cota ou quem sabe até 12 centavos por cada cota. Dependerá aí dos seus indexadores de qual maneira se eles subirão nesse ano de 2025, como é a expectativa. Aqui no relatório gerencial, pessoal, vamos considerar os principais pontos com respeito ao BTCI11. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o resultado demonstrativo financeiro do BTCI11. E tem um ponto aqui bastante positivo. Vocês podem notar que ele teve uma receita total durante o mês de novembro de R$ 12.570.000. As despesas somaram o valor de R$ 835.000. Então, no final, o fundo ele ficou com o resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 11.735.000. O que equivale a 11 centavos,8 por cada cota. Então, quase 12 centavos foi o valor que o fundo ele gerou de rendimentos distribuíveis. E o valor que ele pagou durante o mês de novembro foi de 9 centavos,1. Então, se ele quisesse aqui aumentar o seu valor de rendimentos, ele teria sim potencial para isso, já que ele gerou aqui um valor muito maior do que o valor que ele distribuiu em rendimentos. E podemos notar que esse já é o segundo mês seguido que ele vem gerando um valor maior, sendo que no mês de outubro ele também havia gerado 11 centavos,3 por cada cota e havia distribuído apenas 9 centavos,1. Então o fundo tem feito aí uma reserva bastante interessante
Então, o fundo ele tem potencial para poder anunciar rendimentos maiores durante esse mês de janeiro. Lembrando que durante esse mês de janeiro ele vai anunciar seus rendimentos correspondentes ao mês passado, que foi o mês de dezembro de 2024. Então, como o fundo ele vem gerando uma receita maior do que ele tem distribuído, existe uma possibilidade dele anunciar um rendimento maior do que 9 centavos, por cada cota. Então, vamos esperar o próximo anúncio de rendimentos. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, a gestão menciona o seguinte, que após o pagamento de dividendos do mês de novembro, o valor de reservas disponíveis é equivalente a 10 centavos por cada cota. Então, o fundo ele tem praticamente aí mais um valor de rendimento mensal para poder pagar os seus cotistas. Geralmente, o BTCI11 ele tem o costume de fazer isso, uma reserva para épocas desfavoráveis, ele poder usar essa reserva para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Por isso que o fundo ele tem essa estabilidade aqui nos seus rendimentos. Ele sempre foi de fazer uma reserva para não ter aquelas altas oscilações, assim como outros fundos imobiliários, né? Muitas vezes tem uma oscilação muito grande dos seus rendimentos, o BTCI11 ele já não tem isso. Então é um diferencial aí que a gestão faz aqui no BTCI11. Se descermos mais um pouquinho, podemos ver a rentabilidade do fundo, calculada aqui desde janeiro de 2023 até novembro de 2024, sendo que aqui ele calcula o preço de cotação juntamente com os rendimentos que o fundo ele pagou. Então podemos notar que o fundo ele está superando aí o índice FIX, o índice CDI e também o índice PCA. Ele está com uma rentabilidade aqui de 26,5%. Ele estava com uma rentabilidade bem maior, né? Porém, devido a essa queda que ocorreu aqui nesses últimos 2 meses, ele caiu bastante. E como é que o fundo atualmente ele investe, pessoal? Ele investe aqui de 2 maneiras principais, que é em CRIs, já que ele é um fundo de papel, ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários. Falando com respeito aos seus CRIs, atualmente ele usa aqui 3 indexadores, que é o índice PCA, o índice CDI e também o índice IGPM. Porém, seus 2 principais são o índice PCA, que atualmente corresponde a 69% dos seus ativos CRIs, e 28% ele usa aqui o índice CDI. Então, o fundo ele tem aqui uma exposição muito boa, tanto ao índice PCA como ao índice CDI. Então, como a projeção é o índice PCA e o índice CDI elevados durante esse ano de 2025, então o fundo ele vai se beneficiar bastante dos dois lados, usando esses 2 indexadores. E também podemos notar que a taxa fixa média de juros dos seus ativos CRIs indexados ao índice PCA é de 7,1%, e do CDI 2,4%. Então podemos notar que não são taxas elevadas, o que nos faz ver que são operações menos arriscadas. Geralmente aqui CDI mais 5%, ou IPCA mais 9%, 10%, que são operações mais arriscadas. Então as operações de modo geral do Fundo Imobiliário BTCI11 são operações menos arriscadas, o que traz assim uma maior tranquilidade. Outro ponto também que nos traz uma maior tranquilidade com respeito ao BTCI11 é com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Ele tem aqui 3 setores especiais, que é o setor de logística, então 38% dos seus devedores têm atuação nesse segmento de logística, 25% no segmento de shopping e 18% no setor residencial. E ele tem aqui mais 9% no setor de varejo. Então não são setores arriscados, diferente de outros setores como loteamento, multipropriedade, hospitalar, educacional, que são setores mais arriscados. Podemos ver que os setores aqui do BTCI11 não são de um grande risco. Isso não quer dizer, pessoal, que o fundo ele não possa sofrer algum tipo de calote de algum devedor no decorrer do tempo, não é isso. Até porque a duração média dos seus contratos é até relativamente longa, né? A gente pode notar aqui, que 46% dos seus contratos têm duração entre 2 e 4 anos e 39% dos seus contratos têm uma duração entre 4 e 7 anos. Então são contratos aí com uma duração relativamente até longa. Porém, como o fundo ele não tem altas exposições a nenhum dos seus devedores, também suas taxas não são tão arriscadas assim, o fundo ele consegue minimizar eventuais situações de calote. Aqui podemos notar que o fundo ele procura sim diversificar os seus investimentos, porém ele tem uma concentração, que é nesse devedor aqui, o Casa Shopping. Atualmente ele tem um PL nesse tipo de operação aqui de 6,38%. Deixa eu só mencionar qual tipo de operação é essa. São CRIs estrutural, que é de médio e de longo prazo. Então ele tem essa exposição aqui, como eu mencionei, de 6,38%. Entre esses outros CRIs estrutural, é tudo aqui de 4% para baixo. Então podemos notar que o fundo ele se preocupa bastante em diversificar os seus investimentos. E se descermos mais aqui, ele tem outro tipo de CRI que ele chama CRI tático, que ele tem aqui porcentagem de 5% para baixo. Então é um fundo que se preocupa bastante aí com a diversificação. Então mesmo que o fundo ele venha a sofrer algum tipo de calote, o impacto financeiro no ativo será relativamente pequeno.
Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Pelo menos seus ativos aqui eu não acho bons, né? Só exceção aqui do Canip 11, que é um baita fundo imobiliário, e mais ou menos aqui do VGHF 11, juntamente com o MCCI 11, que eu acho um ativo interessante. Porém, de resto aqui, não acho bons fundos imobiliários para se investir. E podemos notar que o fundo ele fez aqui uma movimentação não muito legal, né? Ele investiu aqui em um fundo imobiliário que provavelmente é da própria casa, né? Já que tem a inicial aqui de BT. Já que é um fundo da própria casa, no caso do BTG Pactual, e que ele tem uma concentração aqui de 7,8%. Então, eu pelo menos não encaro boas essas movimentações de ficar investindo em fundos da própria casa. Mesmo que invista, deveria ir ser uma porcentagem pequena. Ele tem aqui também ativos na renda fixa, né, que atualmente corresponde aqui a 78 milhões de reais, o que equivale a 10% do seu PL atual. Então podemos notar que 15% do seu patrimônio está investido em cotas de outros FIIs, 10% estão aqui na renda fixa e com respeito a CRIs, 72% estão investidos em CRIs. Então, os CRIs atualmente são o seu principal investimento. E aqui por último, pessoal, vocês podem conferir cada uma das operações CRIs que estão em andamento. Então, ele vai mencionar aqui o nome do devedor, ele menciona também a localização dessa operação, o volume financeiro investido nessa operação, o indexador juntamente com a taxa fixa de juros e também a duração desses contratos. Ele menciona aqui também o PL dessa operação, levando em consideração, no caso, o patrimônio do fundo. Ele menciona aqui também sobre as garantias que foram dadas por esses devedores. Então, você consegue aqui acompanhar todas as operações CRIs em andamento do BTCI11. De modo geral, eu acho sim, ele é um ativo interessante para se investir, um ativo que tem mostrado aí bons resultados. Tem alguns pontos que antigamente já foram muito criticados aqui com respeito ao BTCI11, não com respeito ao fundo, mas com respeito à gestão, né, que é feita pela BTG Pactual. A gestão demorava muito para poder emitir o relatório gerencial, porém podemos notar que já foi solucionada essa questão. E a gestão BTG Pactual também já foi muito criticada, devido a outros fundos que estavam na sua gestão, como o BCFF11, que era aquele FOF muito grande, que estava praticamente deixado de lado. Então era um fundo que a gestão praticamente não se preocupava, porém já tem outros ativos que são elogiáveis, como no caso do BTLG11, que é um fundo de logística muito bom, que é gerido pela BTG Pactual. Então tem alguns investidores que acham uma boa gestora, já tem outros que não, né? Mas o BTCI11, de um modo geral, eu acho sim um ativo interessante. Não gosto muito aqui das suas operações em fundos imobiliários. Acho que ele poderia aqui investir em fundos imobiliários bem melhores do que esse, especialmente agora nessa fase que tem vários ativos aí com desconto. Mas de modo geral, suas operações aqui CRIs eu acho boas, tem bons devedores, é bastante diversificado, tem uma duração boa aí de contratos. Então é um fundo que, pelo menos na minha visão, tem seus pontos positivos, porém também tem seus pontos relativamente negativos. Então cabe a você analisar e ver se vale a pena ou não investir no BTCI11. Mas encaro sim como uma boa opção de fundo imobiliário de papel base 10 para se investir. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse ativo. Você investe, não investe, pretende investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.